Oliveira. Um abraço, bom dia, Alê. Animado pro jogão, Alê. Bom dia, Tiagão, bom dia, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu já vivi alguns clássicos, são poucos, é verdade, sempre muito especiais, mas esse tem um gostinho diferente, né, Tiagão? Porque é o meu primeiro com torcida dividida. Cheguei até a pegar ali um percentual pequeno, 10% do visitante e tal, mas com torcida dividida eu só tive a experiência aqui no Mineirão, naquela final da Supercopa envolvendo Palmeiras e São Paulo. Foi muito bacana, evidentemente, mas nada comparado com o que a gente vai ver aqui amanhã, né? O do jogo mesmo, que é o que a gente gosta, né? De saber, de especular, né? De conversar, é mais difícil, né, cara? Porque a gente não sabe muito bem o que esperar do Atlético, né? Porque o Barba teve a semana aí para trabalhar, para conhecer melhor, tirou suas conclusões depois do jogo semifinal contra o América, o Coelhão, na classificação depois das penalidades. Então a gente não sabe exatamente o que ele está pensando para esse clássico de amanhã. O Cruzeiro é mais previsível, evidentemente que já tem aí uma base estabelecida, né? Muitos jogadores que estavam ano passado, a novidade praticamente é só do Gerson, mas tem o Tite também, que talvez esteja mais tranquilo, né? Depois das últimas notícias, da confirmação do Léo Jardim lá no Flamengo, a gente já sabe mais ou menos o que o Cruzeiro pode apresentar, né? Mas tem uma esperança / uma suspeita, se assim você me permite, que amanhã será o melhor jogo do ano, a melhor apresentação do ano para Cruzeiro e também para o Atlético. Os dois times, até pela importância do jogo, pela rivalidade e pelo fato de, se você pegar aí o que aconteceu nesses primeiros meses do ano de 2026, os dois estão devendo. Essa que é a grande verdade e nada melhor do que tá devendo pagar no domingo de final do Campeonato Mineiro, nesse clássico tão importante de tanta rivalidade, Tiagão. Olha, Ale, você vai vivenciar amanhã uma das maiores, se não a maior expressão cultural do nosso estado, que é um Atlético Cruzeiro no Mineirão meio a meio, com as duas torcidas presentes, com os ingressos praticamente esgotados. É uma emoção. Já arrepia, pra quem tá no YouTube, mostra pra nós aí o arrepio. Poupe desse braço ridículo, cheio de mancha. Aliás, procure um dermatologista urgente, viu? Ok, muito obrigado. Edu Panzi, eu já vou começar o programa discordando do Alê. Eu acho que não vai ser um jogão aberto assim, não. Eu acho que como é um jogo só, eu acho que tende a ser aquele jogo amarradinho. O Tite ali querendo segurar o cargo. O Barba também não vai se expor demais, porque afinal de contas acaba de chegar. Não tem nada a ganhar de imediatamente, de perder, querer ser gênio da lâmpada, querer carimbar a escalação do Galo. Eu acho que tem demais para um jogo amarrado. Você tá comigo ou tá com o Ale Oliveira esperando, achando que vai ser aquele jogão franco, aberto, com as duas equipes buscando o gol o tempo todo? Tudo bem, Thiago? Bom dia, do Panzi. Bom dia, um abraço para você, pro Ale. Eu tô com os dois, né? Nós três aqui hoje no Mineirão, chegamos cedo. Acho que chegamos um pouquinho cedo, mas a Itatiaia é sempre a primeira a chegar, a última a sair. Thiago, durante a semana, a gente falando na rádio, né? Lá na turma do bate-bola, no próprio Rádio Esportes, jogo de final única, né? Um jogo só. Eu acho que os dois treinadores, os dois times entram com receio, cara. Com respeito, com mais medo de sofrer o primeiro gol do que com vontade de fazer o primeiro gol, vamos dizer assim. Porque final única é desse jeito. Eu espero um jogo mais amarrado, sim. Acho que a gente vai ter muita emoção. Muita emoção, estádio dividido, duas equipes vivendo momentos semelhantes em termos de jogo coletivo. O Cruzeiro ainda devendo, o Atlético devendo também, o Tite muito pressionado, do outro lado o Barba Domingues sem nenhum tipo de pressão, mas elenco e diretoria do Atlético pressionados. Então, cara, você tá em time grande, não adianta, você tá num clube do tamanho de um Cruzeiro, do tamanho de um Atlético, você vai viver sob pressão sempre. Olha o exemplo do Flamengo no Rio de Janeiro. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa Libertadores, um mês e pouco depois o treinador caiu. A gente pode avaliar se está certo ou se está errado? Podemos. Mas todo mundo concorda que o nome disso é pressão. É pressão em clube grande. Então Atlético e Cruzeiro entram muito pressionados pelo que não mostraram ainda em 2026. O Cruzeiro com seu treinador muito pressionado, o Atlético com seu treinador chegando isento de qualquer responsabilidade. Então a responsabilidade pelo lado do Galo, em caso de insucesso, recai sobre os ombros de departamento de futebol e elenco. A responsabilidade do Cruzeiro, em caso de insucesso, recai sobre os ombros da comissão técnica. Então, é muita pressão, mas eu me apego muito ao que a gente vai vivenciar
fora das 4 linhas, na arquibancada, no entorno do Mineirão, porque eu acho que não é só você, não sou só eu, não é só o Ale Oliveira. Tá todo mundo muito saudosista em relação a um Mineirão dividido quando o assunto é clássico. Então acho que vai ser o maior espetáculo de todos, fora das 4 linhas. Também tô apostando num jogo amarrado, num jogo de muito cuidado das duas equipes, com sistemas defensivos sobressaindo em relação aos ataques. É o tipo do jogo que o time que sair na frente leva uma vantagem enorme, porque aí se fecha ainda mais. Para o adversário a pressão aumenta, a cobrança da arquibancada também. Então o meu ânimo, a minha expectativa, ela está muito voltada para o entorno, para o lado de fora, para o seu nome, seu bairro, antes do clássico, durante o pré-jogo da transmissão e principalmente para as arquibancadas, que você que tá ligado no YouTube da Itatiaia, tá vendo aqui ao fundo, é um espetáculo, Thiago, e eu também arrepio quando eu falo, é um espetáculo e a minha ansiedade é muito mais pelo extracampo do que pelo campo. Só fazer aqui uma avaliação mais precisa, eu também não falei que em jogo aberto, não, acho que falei em melhor apresentação, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro. A apresentação não é obrigatoriamente você ser ofensivo, ter um jogo aberto, mas de jogar bem, dos jogadores individualmente, aqueles inclusive que estão devendo, jogarem mais, né? Jogarem o que podem, que a gente já viu jogar. Então falo em melhor apresentação, não exatamente em jogo aberto. Mas por ser jogo único, você não acha que aumenta muito, né? Aliás, diminui, né, a chance do erro, a margem do erro fica muito pequena, porque um erro pode ser fatal. E aí todo mundo joga ali naquela de opa, vai você, fica você aí, eu fico aqui. Tipo você, naquele baile dos namorados, né? Que ninguém tem coragem de encarar, você também é a mesma coisa, fica ali cada um se olhando apenas. A verdade é que quem fica parado é poste. Ali Oliveira, dentro dos nossos argumentos, acabou mudando de opinião. Exato. Sabe a misteira? Misteira. O Ale está na misteira. Nós fechamos, foi prensado na misteira dos nossos argumentos. Na verdade eu fico parado ali perto do banheiro feminino e dos funcionários no baile que você citou. Cala a boca. Mas eu acho que tem esse negócio do nível de concentração absurdo, mas eu confio muito no poder de decisão. Se você pegar, daqui a pouco a gente vai falar, são vários jogadores dos dois lados que adoram esse tipo de jogo, que choram por esse tipo de jogo, que chamam a responsabilidade e que eu espero, na verdade, uma esperança, né, de que eles tenham o melhor desempenho deles nesse ano aqui, até porque, o que eu falei, os dois times estão devendo. Boa, a gente vai falar muito dos times, né? O Emerson